Você já parou para pensar se é você que está dominando a sua mente ou se você que está sendo dominado por ela? Talvez esse seja o vídeo mais comprido do canal. Talvez porque eu tenha um carinho a mais por este livro. Eu li esse livro em 2022. Aqui tem, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Eu fiz a anotação. Iniciei ele em 20 de novembro de 2022 e eu terminei de lê-lo em 26 de dezembro de 2022. Em 36 dias eu já tinha lido completamente o livro. Não de impacto, assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, vou terminar de ler esse livro em um dia. Mas, gente, é uma história tão magnífica, tão interessante, tão assim, fascinante, que eu fui lendo, daí eu fui dando tempo para raciocinar, para colocar aquilo em prática na minha vida, sabe? Cada capítulo, cada página que eu lia, eu falava assim, não, preciso respirar, preciso digerir isso daqui, porque foi o livro entre todos aqui que eu já li, que é o livro mais assim que me impactou. E era o que eu mais estava ansiosa aqui para passar para vocês no canal. Já passei os dois primeiros, né? Mas devido ao roteiro que eu fiz, esse aqui é o que eu estou ainda numa euforia para passar para vocês. Então vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, talvez esse seja o vídeo mais comprido, mas olha, eu não vou dizer pra você assim, fica até o final do vídeo que tem um final surpreendente. Não. Essa história desse livro é do começo ao fim surpreendente. Não tem assim, no começo é interessante. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos parar de conversa e vamos lá. Primeiro, esse livro eu fiz como sempre, né, o resumo pra vocês, mas mesmo com o resumo que eu fiz, que eu anotei, eu vou ler algumas passagens do livro, ao contrário dos outros que eu já li, mas esse aqui é impossível eu não ler alguma das passagens que estão aqui no livro. Então, ó, volto a falar. O livro é do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro ele foi escrito, né, em 1938, só que ele foi publicado somente em 2011. E aí, isso aqui, claro, é uma entrevista simbólica, né, digamos assim, onde ele expõe os mecanismos que ele usa para controlar as pessoas. Quem expõe? As palavras de Napoleão Hill diz que quem faz isso seria o diabo. Então aqui também, ó, eu vou ler, gente, é impossível não ler, não tem como não ler. Ó, esse livro tá todo grifado. Como vocês alguém aí que já tá vendo, o pessoal que já tá vendo os vídeos anteriores sabe que eu tenho esse costume aí de sair grifando todas as partes que eu acho interessante com marca-texto. Então, ó, é impossível. Vamos lá que eu tenho que ler pra vocês. E já vamos direto às perguntas, tá? Porque a história aqui inicial é essa. Foi escrita por Napoleão Hill em 1938, publicada em 2011, onde existe uma entrevista simbólica com o diabo. Onde ele tá naquele questionamento do eu, assim, do que é que estava acontecendo na vida dele, com dificuldades financeiras, dificuldades amorosas e etc. Altos e baixos, com os sentimentos todos à flor da pele, e aí ele se pegou aí, ele fala assim, que entre você acreditar que é uma entrevista real ou uma entrevista simbólica ou fictícia, se isso foi algo que ele criou da mente dele ou não, ele não entra nesses detalhes. Aí cabe a você, locutor, a você que tá assistindo, a mim, tirar as conclusões. Bora lá, gente, que tem muita pergunta massa aqui, que vocês vão ficar enlouquecidos. Aqui começa, aqui na página 49, isso aqui vai fazer com que vocês queiram adquirir esse livro. É impossível, porque vocês vão querer ler todas as perguntas. Aqui começa a entrevista com o diabo. Cadê? Estamos ainda em 4 minutos, mas vamos lá. Primeira pergunta. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos.
Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, Senhor Diabo? Gente, eu li esse livro em 2022 e aí agora em 2024 comecei a lê-lo novamente e tal, para relembrar, mas vocês me perdoem aí o entusiasmo, mas eu tô com o livro aberto aqui como se fosse a primeira vez lá que eu tava lendo, de tão eufórico que ele me deixa. Porque ele é fascinante, ele é surreal e ele pode mudar muita coisa aí na sua vida, assim como ele mudou na minha. Então ele fez essa pergunta e o diabo respondeu para ele: sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Ele diz a Napoleão Hill que ele se dirige a ele, tratando ele não como o diabo, mas como Sua Majestade. E então, Napoleão Hill pergunta para ele assim: com que direito você exige tal respeito real? E ele responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Gente, vocês têm noção disso? Olha, até me arrepio. Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo o suficiente para me dar um título de realeza? E então vem a outra pergunta. Você tem prova do que você está afirmando? Sim, eu tenho provas em abundância. E então ele pergunta para ele: no que consistem suas provas? E aí, lá vem. Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. E segue as perguntas. Gente, vai ficando cada vez melhor. Desculpa, mas vai ficando cada vez melhor. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade, diz Napoleão Hill. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. Vamos lá. Minha aparência física, diz Sua Majestade. Bem, meu querido senhor humano. Ele estava tratando Napoleão Hill como senhor humano e Napoleão Hill tratando ele como Sua Majestade. Eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar. Tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa. Eu vou repetir. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. E então Napoleão Hill diz: eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada, não é isso? E então lhe responde: verdade, você está absolutamente certo. Napoleão Hill: bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. E então ele pergunta: oposição? O que você quer dizer com isso? E então a Sua Majestade responde: a oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então você divide o universo com Deus e isso é isso que você está dizendo? Perguntou Napoleão Hill. E então ele responde: não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderiam haver um mundo como você o conhece.
muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo ou um rabo pontudo. Ai, meu Deus. E aí continua. Mas você controla as mentes 98 em cada 100 pessoas? Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? E então a majestade diz: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos, de que outra maneira eu poderia controlar as pessoas. A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Uma das perguntas. Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Gente, é assim, a frase impactante, assim, não vou dizer o resumo, mas a palavra-chave que ele afirma, a Vossa Majestade, é que ele controla o mundo, controla as pessoas, os seres humanos, através do medo. Você já se pegou com medo? Eu sim, várias vezes. Medo de abrir um canal. Nossa, mas medo. Medo de quê? Medo de ser criticada, medo de opiniões que vão me desmotivar, medo de não ter uma estrutura, nossa, um cenário, um fundo com uma biblioteca. Por exemplo aqui, né, os livros que eu li, tem uns outros ali, mas os livros que eu li, não é uma biblioteca, não tem uma biblioteca aqui atrás de mim, cheia de livros enfileirados, tarará. Tipo assim, nossa, você tá abrindo um canal assim, dentro do seu escritório, pá, tudo essas coisinhas que já estão há mais de um ano gerando o medo. Gerando o medo de críticas, o medo, a vergonha. Isso é impactante. Por quê? Porque nós estamos em 2025. Eu li esse livro em 2022 e aí 2023 eu fiz um uau na minha vida. Criei um canal de receitas e tudo mais, pá. Não era ainda o que eu queria, assim, exatamente, que eu sempre gostei mais dessa parte aqui, mas eu falei assim, vou abrir um canal de receitas. Tanto é que encerrou. Por quê? Porque depois eu parei, respirei e falei assim, não é isso, porque quando você não se sente motivado, igual eu tô aqui eufórica para ler esse livro inteiro para vocês, mas o nome do canal é Resumo, não é ler o livro inteiro. Quando não tem essa paixão, não rola, não permanece, não vai, né? Então assim, não só medo disso, medo de várias outras coisas. E aí, volta e meia eu me pego pegando esse livro como se ele fosse um manual, tipo assim, um saculejo, entendeu? Você tem medo de subir, de escalar uma montanha, você tem medo de não sei qual que é o seu medo, nem consigo imaginar aqui qual é o seu tipo de medo. Mas pensamentos negativos de não vai dar certo, não vou conseguir, não sei o que. Cara, isso não pertence à nossa energia positiva. Não faz parte da nossa energia positiva. Isso faz a gente andar para trás. Isso não faz nem a gente andar, nem sair do lugar, ficar na mesma, entendeu? Então, a frase assim de impacto é essa. Ele fala claramente que ele controla as mentes humanas através do pensamento negativo e do medo. Mas vamos lá, gente, eu vou ler mais algumas perguntas para vocês aqui, porque é demais. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos. Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto.
Então, a outra pergunta. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerado como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Cara, isso aqui, olha, eu até marquei isso aqui, eu marquei com a caneta verde, entre outros aqui, mais uns 2 ou 3, mas isso aqui foi um murro na minha cara. Tipo assim, meu, o que você tá fazendo? Você não tá pensando, você não tá criando nada, você não tá trabalhando a sua mente, você tá sendo manipulado por pensamentos negativos, manipulado pela mídia, manipulado por um aparelho celular, manipulado por redes sociais, pela vida dos outros. E não tá pensando, a gente parou de pensar. Você tem noção que a gente parou de pensar? Que tudo a gente quer assim, ó, rápido, ligeiro. Ó, eu anotei aqui, ó, uma as principais, ó, ele fala assim, lixe e explique de forma simples quais são os seus álibis para controlar as pessoas. Medo é o primeiro deles. Medo da pobreza, da crítica, da perda, da velhice, da morte. Preguiça mental, gente, isso aqui vem em segunda opção lá na listinha básica. Preguiça mental, educação tradicional mal estruturada. O que é uma educação tradicional mal estruturada? O que é isso? As pessoas têm uma educação, ensina as pessoas, mas não ensina as pessoas como pensar, como fazer. Só fica ali tudo meio robótico, entendeu? Tudo assim, é assim. Pronto. Mas por que é assim? Não te interessa por que é assim. É assim, ponto. Religião que limita ao invés de libertar. Influência da mídia e cultura. Hábito de procrastinar. Você tem noção do que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Hábito de procrastinar. Da procrastinação, ele fala assim, quando você sabe onde quer chegar, você não se perde com distrações. Então, o fato de você não saber o que é da vida, que eu já passei muito por isso, gente. Eu sou prova viva disso. Ah, o que eu quero da vida? Nada, tá bom, tá tudo bom, assim, do jeito que tá. Você vai sendo levado por mídias, por redes sociais, você vai sendo levado dia após dia sem fazer nada com nada, sem ter produtividade nenhuma. E uma das provas da mudança na minha vida sobre sair desse negócio de procrastinação é ter mudado radicalmente os cuidados com a minha saúde. Ah, mas não pode ser radical, porque senão não sei o que. Eu funciono assim, que se não fosse radical, não ia. Ou vai ou não vai, ou é 8 ou é 80. E a questão desse canal, gente, esse canal é uma prova de que eu falei, peraí, você não já leu, você já não ficou impactado, você já não fez altas mudanças na sua vida e tal, e aí você voltou de novo a ter medo de fazer o tal do canal que você tanto quer, e aí eu tô aqui de novo, entendeu? E super certo, graças a Deus, vai dar, já deu super certo. Mas vamos lá, vamos continuar as próximas perguntas, ó. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Eles usam termos assim bem radicais. E aí ele responde aqui, ó. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Independentemente da ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faz com que a maioria das pessoas comam muita comida. E o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem 25 dias que eu desinstalei a rede social do meu aparelho celular. Já havia tentado
há 6 meses atrás. Me peguei novamente instalando, vendo novamente. Já havia... no mês passado eu já havia tentado por 2 vezes. E aí passava assim 2, 3 dias, eu tava ali, ó, o cérebro procurando aquilo na tela do celular, no aparelho celular. Tipo assim, não tem nada aqui, sabe? Gente, é uma alienação terrível, de verdade. E aí instalei de novo e tal, enfim. E desde o dia 1º de junho, tive um estalo assim, desinstalei e assim, coloquei no computador. Falei, não, vai que, né, uma hora eu preciso e tal. E pra quê, né? Pra que eu não sei. Que se não for você não usa isso por meio de... Pra você, benefício seu, pra que é então? Enfim, pra cuidar da vida dos outros. E aí eu coloquei no computador, que eu falei assim, não, vai que eu preciso, né? Pá, tá lá no computador. Só o fato de eu ter que ligar o computador, de não ser a mesma coisa ali de você estar no celular vendo Reels e etc., eu nunca mais nem abri. Vocês têm noção de uma coisa dessa? Uma limpeza mental na minha cabeça que tá me fazendo fazer coisas que eu não estava fazendo mais, porque eu ficava mais de 2, 3 horas ali. Mas aí você tem que saber separar as coisas, você tem que saber... Gente, somos adultos, né? Vamos, venhamos e convenhamos. Tá. Vamos lá. Daí ele fala responde isso daí, né, sobre a obesidade. E aí ele fala assim, o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Eu falei de rede social, aqui ele tá falando de alimentos também. Também já tive essa situação. E outro caso, se as escolas e igrejas ensinassem as crianças maneiras mais sadias de se alimentar, elas causariam um dano irreparável à minha causa. No caso, a causa do diabo que ele está falando. Um dano nos casamentos, nas profissões, na poupança, no ambiente, pensamentos dominantes, tudo isso. Seguindo, concluo. Aí vai Napoleão Hill e diz assim, concluo, pelo que você diz, que a alienação e a procrastinação são a mesma coisa. É verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar, seja alimento, rede social, etc, etc. Qualquer hábito que leve a pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois para tomar decisões definitivas. Isso tudo conduz ao hábito de alienação. Então, se você aí está fazendo alguma coisa na sua vida que está fazendo você procrastinar, está te deixando alienado, está impedindo com que você deslanche, com que você dê entrada no projeto que você tem em mente, com que você faça algo que você planejou, porque você está procrastinando, você está ficando um alienado, literalmente. Aí, aqui ele pergunta assim, ó, o homem é a única criatura que você aliena? E ele diz, eu controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? E aí ele diz assim, a majestade responde, a causa nasceu em 4 de julho de 1976, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governante do país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente. Atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Ai, gente, eu vou ler mais umas perguntinhas aqui e finalizar, porque senão não vou resumir o livro. Não vou resumir. E não é querendo puxar saco, não, mas eu tenho que falar para vocês o seguinte. Adquiram esse livro, seja em PDF, seja em produto físico, da forma que você conseguir aí para você ler. E leia esse livro, gente, leia. O que parece ser algo
fictício é mais real do que você possa imaginar. O que parece ser algo simbólico, assim, tipo uma simulação, é mais real do que você possa imaginar. E aí, tem uma frase aqui no início que fala assim, ó, isso aqui é mais pura verdade. Ó. No texto inicial. Peraí. Calma aí, galera. Aqui, ó. Quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Vem um texto, né? E bem no final tá escrito isso daí. Então, assim, cara, olha, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que... Eu tô aqui para resumir o livro, né? Claro. Mas, adquira, porque eu não li nem a metade da metade. Olha só, vamos fazer algumas outras perguntas aqui para vocês. Ó, me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Olha isso daqui, galera. Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e a matéria contida neste universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito por meio do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem a música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita, não é fazer uma vez não, é repetir. Mais de uma vez, por meio do hábito, acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Da gula, Ai, gente, olha, eu consigo falar para vocês aqui, um dos que mais me afetavam, né? Descobri que não havia uma compulsividade, porém, a falta de cuidado com o corpo e com a mente tem a ver com a alimentação errada. Então, aqui, quando ele diz aqui, ó, hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Isso se refere ao seu hábito errado. O que é que você está fazendo repetidamente que não está te levando para o que você almeja, para o que você quer? Eu tinha um sonho quando eu era criança, eu tinha um desejo, ou então, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, parará. O que você está fazendo repetidamente que está fazendo você se direcionar a este plano, a esse sonho? Ou o que você está fazendo repetidamente que você sabe, a gente sente, a gente sabe que não está te levando aos seus sonhos, aos seus objetivos, aos seus planos, às suas metas. Não precisa ser subir o Morro do Everest, não, gente. Não precisa ser algo assim tão grande. Mesmo que seja pequeno.
Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser consideradas um ritmo. Então, aqui quando ele diz assim, ó, hábitos indesejáveis podem ser quebrados. E eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Que é o exemplo que ele deu ali da música. Primeiro ele cria aqui algum tipo, primeiro ele aprende as notas do instrumento, depois ele cria uma melodia, depois ele cria um ritmo, e esse efeito de repetição fixa na mente e faz com que aconteça a música. Isso é só um exemplo, né? Então, o que nós estamos fazendo por meio de repetição? Pequenos hábitos diários que estão se repetindo, que estão fazendo com que a gente tenha medo, que é a chave do resumo desse livro aqui. E aí ele pergunta assim para o Napoleão: você está conseguindo me acompanhar? Napoleão diz a ele: sim. E aí ele diz: para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes, por meio de princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir deste momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho d'água. O objeto pode manter-se flutuando indefinitivamente até que ele seja pego por um redemoinho. Neste caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho da água. Onde que você está depositando a energia do seu pensamento? Em coisas positivas ou em coisas negativas? E para finalizar, galera, porque olha, é trem grifado aqui para tudo que é lugar que vocês possam imaginar. Eu vou finalizar com essa pergunta aqui, ó. Olha só. Cadê, gente, essa anotação principal? Aqui. Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo de pensamento? Napoleão Hill pergunta para ele. E então ele diz: sim. Essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas processões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento, pobreza, ela atrai essas influências indesejáveis. Isso explica porque tanto sucesso quanto fracasso são resultados do seu hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto, que por sua vez representa os pensamentos dominantes. E eu finalizo esse vídeo por mais aí de 30 minutos, acredito eu, mas dizendo para você, seja qual for a forma que você está vivendo hoje, só para pensar se isso está te causando, dominando você de forma positiva ou te dominando de forma negativa. Se você está com medo, digo por mim, de abrir um canal sobre resumos de livros que você gosta, que você acha interessante, que se ele já foi vendido para milhões de pessoas, não sou só eu que acho interessante. Mas tentar filtrar de alguma maneira algumas informações mágicas para as pessoas e gerar interesse para que ela adquire, para que ela leia, para que ela pense. Eu só quero que você pense, seja qual for o meio que você utilize para isso, mas pense. E eu vejo na leitura o maior meio de pensamento positivo, de você sair desse redemoinho de medo, de procrastinação. Tá bom, galera? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha interesse em adquirir o livro, seja da maneira que for mais fácil para você ler, não importa. Mas se você quiser ele físico, tá aí na descrição do vídeo, tá? Se isso foi legal para você, se isso impactou você também, compartilhe esse vídeo.
você vai me ajudar bastante a crescer o canal, a fazer com que esse sonho, com esse desejo também cresça, fique ainda maior. E compartilha, curte também. Você sabe que todos esses meios aí me ajudam a crescer o canal. E eu conto com você no próximo vídeo. E o próximo livro é uma surpresa, tá bom? Não sei se será assim o meu xodó como esse aqui, mas todos eles são muito interessantes e levam para vocês muito conhecimento, mesmo que seja por alguns minutos e através de um resumo. Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.